E agora a gente vai dar sequência nessa ideia com a palavra do professor Gustavo, né? Antes disso, eu gostaria de fazer um breve resumo do currículo do professor, para fazer uma apresentação. O professor Gustavo Macedo de Melo Batista, ele é geógrafo pela Universidade de Brasília, tem especialização em inteligência de futuro, prospectiva, estratégia e políticas públicas, tem mestrado em tecnologia ambiental e recursos hídricos e doutorado em geologia urbana, todos pela Universidade de Brasília. O professor ele tem experiência na área de geociências, com ênfase em sensoramento remoto e em avaliação ambiental e urbana. Ele é pesquisador do Núcleo Brasília, do INTC, Observatório das Metrópoles, e é professor associado do Instituto de Geociências da Universidade de Brasília, é coordenador do Polo UNB do Mestrado Profissional em Rede Nacional para Ensino das Ciências Ambientais, e atualmente ele também é professor do Reabilita. A palestra tem título Resiliência Ambiental, o que experimentamos durante o isolamento. Com a palavra, o professor Gustavo Batista. Boa noite a todos e a todas. Um prazer enorme estar aqui com minha amiga Magda Lombardo, que a gente se encontra mais em bancas e agora virtualmente, então é uma alegria. Aliás, a última vez que estivemos juntos foi na banca da Ellen, né? Depois no evento que ocorreu na FAO. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu vou abordar um pouquinho, de forma um pouco diferente, o que normalmente eu venho trabalhando, que são os aspectos mais voltados às questões de sensoriamento remoto, dentro de uma perspectiva de aspectos ambientais e urbanos, mas dentro desse momento que a gente está vivendo, falar um pouco sobre resiliência e sobre o que a gente vem experimentando é bastante oportuno. A professora Magda salientou as questões relacionadas a esse momento que estamos vivendo e eu trago, então, um pouco dessa perspectiva, né, de falarmos sobre o que a gente vem experimentando durante esse processo de isolamento. Eu não sei se a minha tela já aparece a todos. Deixa eu ver Tá, aqui. professor, já está aparecendo. Tá, né? Uhum. Muito bem. Então, são algumas reflexões que fiz a respeito desse momento que a gente está vivendo e o que isso tem representado para a gente. Então, vamos. Deixa eu... Primeiro, a gente nunca pensou que fosse realmente viver como a família Jetson, né? Era um desenho animado de quando eu era menino. E tinha uma série de coisas que a gente achava que eram absurdos e um dia ia chegar, né? Todo mundo tem no imaginário algo como carro voador e a gente acaba, de certa forma, hoje experimentando outras questões, né? As várias videoconferências de trabalho. Eu ontem estava vendo uma amiga postou que estava entrando na 11ª reunião do dia, né? Então, se você pensar em 10, 11 reuniões por videoconferência, é algo que é bastante complicado, né? Fazer ginástica online, ter as aulas, né, ali, conversar com os parentes apenas por videoconferências, consultas médicas online, mas aquilo que era algo impensado se tornou algo extremamente interessante para a gente pensar, né, em termos de cotidiano, né, desde que começou essa pandemia. E aí, claro, as pessoas começam a brincar com as questões, né? Então, a gente começa a encontrar na internet, apesar de ser um momento bastante crítico, mas hoje em dia, né, as pessoas assistem aula e você desligar o seu microfone e a sua câmera é uma forma de você burlar, de certa forma, o sistema, né?
Mas isso é uma realidade. Essa outra imagem aqui é um fato real. Uma professora e o nível de adaptação que ela teve que fazer, né? Pintar um quadro verde em casa para dar suas aulas de química, amarrar seu celular num cabide, numa cadeira, se reinventando para poder se adaptar a algo que não é só uma crise sanitária, não é só uma crise econômica, é também uma crise na educação, né? E um abismo bastante grande que a gente vai experimentando nesse momento. Nós estamos a alguns dias do retorno da universidade. Dia 17 de agosto nós temos o nosso retorno e muitos de nós fazendo cursos, nos adaptando para podermos cumprir com esse novo normal, né? Algumas brincadeiras aqui, né, com a rainha, alguns memes que surgem, né? Os professores aqui, esse senhor procurando os alunos dele, é um micro-ondas, enfim, as pessoas vão brincando com esse novo normal, né? Isso daqui é uma foto real, né? Eu, minha filha, meu filho aqui na janelinha, conversando com os meus dois sobrinhos, né? Eles são gêmeos e a gente batendo papo. E eles vieram me mostrar todos felizes as máscaras deles, né? Porque agora até os brinquedos usam máscara. Então, é uma adaptação. E a gente tem também momentos como, por exemplo, a poder assistir esses senhores, né, na internet, ao vivo, em casa, todo mundo tocando, né? Isso aí foi um show logo no início da quarentena, e os Rolling Stones, né, fizeram uma apresentação, cada um na sua casa, né? E a gente vivendo esse tipo de realidade. Isso faz também porque a gente pense, né, em adaptações. Por exemplo, esse ano, um dos eventos mais importantes da cidade de São Paulo, que é a Parada LGBT, ela foi totalmente online, né? E isso daqui é um post que saiu no Instagram e o meu post, né? Porque o ano passado eu estava na parada com meu filho, minha mulher, né? E meu filho mora em São Paulo, eu fui visitá-lo e culminou da gente, né, sair para almoçar e a parada estava acontecendo, um evento fantástico, muito legal. E aí eu fiz uma postagem, entrou como um dos mais relevantes, achei muito legal isso. E, ao mesmo tempo, a gente faz as reuniões do Reabilita aqui no Zoom, né? Como fizemos as discussões, né, do que seria o Reabilita 10, enfim, todas as reflexões de um processo que vai sendo construído coletivamente de forma virtual, né? Cada um testando ali o seu fundo, né, Reabilita, como é que ia ficar, enfim, né? E é bem interessante esse tipo de possibilidade. Para mim, eu vou acompanhando a pandemia porque eu tenho um podcast semanal e quando eu gravei o 10º episódio, foi o último que eu fiz dentro da universidade. Eu gravava sempre às quartas-feiras de manhã cedinho e eu cheguei no 11º episódio e foi o primeiro desde que foi decretado o isolamento social, né? Desde que saiu o decreto distrital. E eu então, venho acompanhando e dizendo a cada semana, bom, esse é o 11º episódio, é o primeiro em tempos de pandemia. E eu fiz um episódio, logo que começou, falando sobre possibilidades do uso de sensoriamento remoto em tempos de Covid-19. Essa semana, eu apresentei o 30º episódio. E foi o 20º que eu fiz em isolamento social. Então, eu vou acompanhando e tendo uma dimensão temporal de quanto tempo eu estou vivendo isso. Vocês veem aqui, por exemplo, ele foi lançado aqui dia 23 de março, esse daqui 3 de agosto, né? Então, eu vou tendo essa dimensão, porque a cada semana que vem sai o 31º, o 20º em tempos de isolamento. Então, eu vou medindo pelo meu podcast essas questões. Né? Para quem tiver interesse, é o Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto, que sai toda segunda-feira nas principais plataformas de podcast. E aí a gente vive situações também bastante interessantes, né? Como esse videozinho aqui que eu queria mostrar para vocês. Né? Essa seta em vermelho indica o que deve ser observado.
né? E a reunião acontecendo e o cara estava só com a foto parada. Então, a gente vai vendo muita inovação, muita brincadeira, muita discussão com relação a esses tempos de isolamento. Isso representa, então, esse momento que a gente está vivendo, essa pandemia, esse momento em que a gente não sabe como a gente vai reagir, né? Porque algumas pessoas são assintomáticas, outras pessoas vão a óbito, né? Eu tive um fato triste. Eu, logo no início da pandemia, vendo as redes sociais, eu vi a foto de um amigo e aí achei que eram as redes sociais dele, mas era a Folha de São Paulo notificando que ele era o primeiro caso de óbito no Rio Grande do Norte. Então, você começa a ver muito próximo de você a coisa acontecendo. E você não sabe como você vai reagir. Eu, por exemplo, sou grupo de risco. Então, eu venho trabalhando desde o início nessa posição que aqui me encontro, né? E as minhas aulas na universidade serão todas feitas aqui, enfim. Mas a gente se ajusta, e a gente se adapta, e a gente se reinventa. E o que é resiliência? Aí é interessante a gente pensar, porque a resiliência vai para a gente também servir como um estímulo, não é só a resiliência ambiental. Eu gosto muito dessa figura que foi proposta por um amigo meu já falecido, professor Perseu Fernando dos Santos, que foi o cara que criou o centro da Embrapa em Jaguariúna, o centro da Embrapa Meio Ambiente. E ele era um dos maiores especialistas em ecologia de desertos e foi citado, inclusive, pelo Odum em seu livro Fundamentos de Ecologia. E uma vez a gente conversando, ele puxou um guardanapo numa mesa de um restaurante e disse: olha, eu gostaria de que as pessoas entendessem a lógica dos sistemas de impacto e de resiliência a partir dessa figura. E aí ele foi mostrando que você tem um parâmetro vital de funcionamento do sistema, existe uma faixa de funcionamento normal, que tem um máximo e um mínimo, e às vezes você tem uma adição de energia ou de matéria que gera um impacto. Esse impacto faz com que essa faixa normal de funcionamento seja rompida, e aí você tem, então, uma redução desse parâmetro vital de funcionamento até um ponto de mínima. E depois há uma tendência natural, e isso vai depender do tempo, das ações, enfim, e do próprio sistema, ele volta a uma certa normalidade. Essa profundidade aqui que esse impacto gerou é a magnitude desse impacto. E o tempo, que é esse eixo X aqui, né? O tempo que se leva para sair da normalidade e voltar a uma normalidade é justamente a elasticidade ou a resiliência do sistema. E a área que está ali dentro, fora dessa faixa de funcionamento, é a medida do impacto total. Eu achei tão interessante o desenho que eu pedi a ele o guardanapo, trouxe e fui reproduzir isso e uso nas minhas aulas quando vou falar sobre o impacto ambiental. Eu acho que fica muito claro a gente entender essa questão. Fica muito mais visual a gente compreender. E esse impacto ele pode ser recuperado com uma certa facilidade, ou seja, se alguém tocar uma buzina aqui agora, a gente sai da faixa de funcionamento normal do sistema, e se a buzina parar, volta-se à faixa normal de funcionamento. É um impacto que gera, por exemplo, uma poluição auditiva, né? Sonora. Agora, existem outros que demoram muito tempo para que se volte à normalidade. E a gente vem discutindo já há bastante tempo os impactos que o homem gera nos sistemas ambientais e como isso vai retornar a uma normalidade. E esse momento que a gente está vivendo tem sido bastante interessante. E aqui, só para a gente pensar, isso daqui é da Agência Meteorológica Norte-Americana, né? National Oceanic and Atmospheric Administration, o NOAA. E aqui em ambientes costais, por exemplo, né, você tem aqui, então, um planejamento e uma construção de um sistema que tem uma certa resiliência, tem uma certa possibilidade de se adaptar. De repente, você tem um desastre, né, e depois você tem uma resposta e uma recomposição. E você tende, a ideia é você voltar ao processo inicial. Logo que começou a pandemia, eu recebi esse vídeo aqui, né?
que eu queria compartilhar com vocês. Isso daqui é a Avenida Beira-Mar, né, no Rio de Janeiro, no Leblon, tá, o calçadão. Caraca, Leblon agora, cara. Aí estava fazendo uma caminhada. Um mês antes eu estava no Rio, né? Aí no Leblon, caminhando todos os dias e tal. E logo que começou a pandemia, logo que começou o isolamento, né, nós tivemos esse tipo de resposta, uma ressaca que aconteceu. Teve menos impacto porque as pessoas estavam, de certa forma, né, mais em casa, mas isso eu recebi logo que foi decretado, eu recebi de um amigo via WhatsApp essa questão. Isso daqui é uma proposição de um índice de resiliência ambiental que é composto tanto por fatores antropogênicos como por fatores naturais, né? Então, poluição do ar, acesso ao consumo de água, acesso a um processo de saneamento, uso de energia, emissão de gases de efeito estufa, enfim, e desastres, né? Número total de mortes, de mudanças, de áreas afetadas, comporiam aí uma possibilidade de reflexão sobre essa resiliência. E a gente tem visto uma série de propostas, o Reabilita tem muito dessa pegada, né, da gente pensar a resiliência urbana, né, e a resiliência ambiental em ambiente urbano, justamente para a gente sair de algo extremamente nocivo para algo mais agradável, mais acessível, né, a todos nós. Há uma tendência da gente sair ocupando, principalmente quando não há um planejamento ou uma preocupação com isso. Isso aqui é uma área mais vulcânica e uma ocupação. Eu tive o ano passado, em dezembro do ano passado, como consultor internacional de um projeto de pesquisa que vem sendo desenvolvido na cidade de Arequipa, que as pessoas constroem suas casas em cima de fluxos piroclásticos, que são aquelas cinzas vulcânicas quando há as erupções, e você não tem estabilidade nenhuma. Você tem lugares, como chove muito pouco, porque é uma área desértica, né, você tem uma certa tranquilidade, mas quando as chuvas ocorrem de forma intensa, você tem comprometimento das casas. E a população mais carente, né, de apoio do Estado vai ocupando essas áreas, vai se estabelecendo, né, nessas áreas de encosta. E o que a gente está experimentando no isolamento, que é o título da nossa fala de hoje, né? A gente está caminhando num sentido ou no outro? A gente está caminhando para uma condição cada vez pior ou para uma condição cada vez melhor? Bom, hoje é um pouco mais complicado porque, em função da demanda econômica, né, há uma tendência de liberação dos espaços. Algumas cidades estão tendo que voltar atrás em função dessas liberações, né? Há uma discussão agora aqui no âmbito do Distrito Federal, mas o nosso simpósio é muito mais amplo do que isso, mas, enfim, do retorno, por exemplo, às aulas presenciais nas escolas particulares. Enfim, e a gente viu agora recentemente um caso em Israel, uma escola muito quente, as crianças, para ficarem mais confortáveis, elas tiraram a máscara e, com isso, você teve uma contaminação de 87 pessoas naquele ambiente ali, entre estudantes, professores e parentes, né? Por causa de 2 crianças que tiraram suas máscaras, você tem esse processo de contágio bastante intenso, como salientou a professora Magda. A gente tem observado, e aí eu trago, né, imagens de satélites, aqui é o Coliseu, completamente vazio, as áreas em volta, que ficam normalmente lotadas de pessoas e de carros, o trânsito em Roma é bastante intenso, completamente vazio, assim como o Louvre, né? O Louvre completamente vazio também. Normalmente em volta aqui da pirâmide, nós temos uma tendência
de adensamentos por causa do ingresso no âmbito do museu, e eles completamente vazios. Uma outra coisa que a gente pôde perceber também foi na região de Meca, na Arábia Saudita, né? Um local que tem normalmente uma concentração muito grande de pessoas em torno da Kaaba, que é essa pedra, né? Essa rocha escura que eles ficam circulando, ela é completamente vazia. E a gente vê aqui, né, num detalhe, numa foto mais oblíqua, a gente vê a concentração de muçulmanos em torno da Kaaba, eles orando, né? Tem momentos em que eles fazem a oração. Você deve, se você professa essa religião, você deve, caso você tenha condição de, pelo menos uma vez na sua vida, ir a Meca e fazer essa peregrinação. E aqui a gente tem a situação atual. A gente vai ter uma situação atual. Hoje é assim que está sendo feito, ou seja, com isolamento, seguindo as normas da Organização Mundial da Saúde, né? Então, a gente está experimentando uma forma diferente de se relacionar. As missas, os templos religiosos, em geral, estão fechados. Muitos que estão voltando com isolamentos, mas outros, por exemplo, como os centros espíritas, evitando que as pessoas de grupos de risco permaneçam. Enfim, tem toda uma mudança na nossa relação, por exemplo, com o sagrado, né? A gente tem visto, como é o caso aqui na China, a gente tem visto uma redução de particulados e uma redução também de gases atmosféricos. Isso é um monitoramento feito pelo Sentinel-5P, que é um sistema regional de análise. Aqui a região da China, mostrando de dezembro até março a redução da concentração de dióxido de nitrogênio, que é resultante normalmente de atividades industriais, isso na região da China, e aqui na região da Europa, mais especificamente a região da Itália, né, que tem ali uma redução, mas em toda a Europa você percebe uma minimização dessas concentrações desses gases. Então, a gente está experimentando uma resiliência ambiental, ou seja, você para a atividade e ele vai voltando a uma certa normalidade. A gente viu isso, por exemplo, nas grandes metrópoles brasileiras, São Paulo e Rio, em relação entre 2019 e 2020, os mesmos dados usados naquela apresentação anterior para a China e para a Europa, também para o Brasil, só que numa outra escala, a gente percebe uma redução da concentração de dióxido de nitrogênio. E eu fiz para Brasília e Goiânia a mesma análise, né, aqui em 2019, e depois em 2020 a gente teve que mudar a escala, né, para a gente poder visualizar, mas a gente percebe a melhoria da qualidade do ar em Brasília durante o período de isolamento social. Os indianos avistando o Himalaia pela primeira vez em 30 anos. Isso devido à atmosfera turva que eles tinham e que impedia a visualização. A poluição, né, atmosférica impedia essa profundidade óptica e eles conseguem verificar essa paisagem, né, que estava antes 5 vezes acima dos níveis considerados seguros pela OMS e que hoje se apresenta numa qualidade muito melhor pelo isolamento das pessoas. A gente pôde observar também, aqui com imagens de alta resolução espacial, os canais em Veneza que têm um nível de turbidez, uma proliferação de algas, de clorofila A, né? Eles aí em 2018, em março de 2018 e depois em 18/3/2020. Você vê melhor o fundo dos canais, né? Você vê melhor o fundo da água porque a transparência da água fica maior, porque você reduz o fluxo de veículos, né? De barcos, de navegação. Então, você revolve menos o fundo, há um processo de decantação.
Aqui você tem uma imagem que mostra bem isso, uma gôndola parada por falta de turismo e a água completamente transparente. É raro esse tipo de coisa na cidade de Veneza. Não precisa ir muito longe. Yacht Club de Brasília. É muito comum a gente encontrar na região ali dos barcos no iate, nos clubes ali no setor de clube sul, né? É muito comum a gente encontrar a presença dessas tartaruguinhas, esses tracajás, né? Mas você não os vê com tanta nitidez porque a água é turva no lago. Mas nesse processo em que a água também está parada, porque você reduziu durante muito tempo a movimentação de barcos, você tem uma maior transparência e aí os bichinhos aparecem com mais facilidade. Assim como você sai para caminhar, comércio todo fechado, e aqui na lixeira um carcará, que é um falconídeo do cerrado, mas que não é comum dentro da área urbana você encontrá-lo. Você encontra um pouco mais afastado, em lugares mais de borda de cidade, do que efetivamente dentro da cidade, mas tranquilo, não tem ninguém para perturbá-lo, então ele estava ali, né? Engraçado, porque logo depois que eu tirei essa foto, tirei uma outra, mas que não mostrava o comércio todo fechado, como essa, ele olha para mim e ele vai embora, né? Eu parei para fotografá-lo, comecei a incomodá-lo e aí ele foi-se embora, né? Isso é na 304, 305 Sul, aqui em Brasília. Da mesma maneira, a Agência Espacial Norte-Americana, a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Japonesa, NASA, ESA e JAXA, se reúnem e criam um portal chamado Dashboard, né? Earth Observing Dashboard, e analisam para vários países. O Brasil não faz parte, não tem dados específicos do Brasil, mas você tem condição de fazer análises globais e em alguns países. Por exemplo, eu peguei aqui Estados Unidos e cliquei sobre a cidade de Nova York. O que está em azul são parâmetros que são analisados por satélites e que estão iguais aos do ano passado. O que está em verde está melhor. E o que é verde aqui, nesse ponto específico em Nova York? Gases de efeito estufa. Então, os impactos observados por satélites da Covid-19, os gases de efeito estufa, na maioria dos lugares investigados, estão com concentrações menores do que no ano passado. Aqui é com relação à concentração de clorofila no mar Adriático, né, no norte do mar Adriático. Então, são 19 indicadores econômicos. Eles separam os indicadores de agricultura e tem 40 indicadores ambientais que podem ser vistos por satélites dessas três agências e que estão aqui organizados nesse aodashboard.org. Tá? Eu tenho um episódio específico do podcast que eu falo sobre esse dashboard e sobre o que é possível você verificar nesses dados. Porém, quando a gente começa também a se isolar, a gente começa a ter algumas interferências. Deixa eu puxar essa caixinha aqui, eu não estou conseguindo minimizá-la e ela está gerando uma certa sombra ali na parte de cima. Como eu preciso que o título da matéria apareça, não sei se vocês sabem, mas nós sempre temos a presença de capivaras na orla do Lago Paranoá. Porém, agora, com menos movimentação, você tem uma quantidade muito grande e uma infestação de carrapatos. Então, o Distrito Federal, o governo do Distrito Federal vem fazendo todo um trabalho de manejo e monitoramento para evitar, porque o carrapato que está associado às capivaras pode gerar a febre maculosa. A gente ainda não tem casos no DF, mas seria uma complicação. Estamos isolados por causa de Covid, com um surto de dengue, né? E aí ainda temos a questão de febre maculosa das pessoas que estão próximas ao lago em função da presença das capivaras. E uma coisa que a gente percebe que, apesar do ambiente se adaptar e tentar voltar a uma certa normalidade quando a gente reduz as nossas atividades, ou seja, a resiliência é possível, a gente começa a perceber que o desmatador, por exemplo, ele não se isola socialmente, ele não entra em lockdown. Então, a Amazônia bate um novo recorde de desmatamento em junho,
E aí tem toda uma discussão que a gente vem observando junto ao governo federal, enfim, né, de tentar, de certa forma, restringir a divulgação dos dados, uma campanha de tentativa de descredenciamento, desqualificação do INPE, né? E aí a gente tem como consequência do desmatamento, a gente tem as queimadas. Então, o mundo todo vem absorvendo e vem, de certa forma, apresentando melhorias na questão ambiental em função do isolamento, e o Brasil se destaca de forma negativa, não só nas questões ambientais, em várias outras, mas na questão ambiental com relação ao desmatamento e com relação às queimadas. E não é um tema recente, né? A gente tem sempre uma discussão, mas a gente vê que as queimadas na Amazônia, agora, elas foram as maiores nos últimos 13 anos, tá certo? Não é a maior da série histórica aqui apresentada, porém, a gente percebe um trend, né? Quando havia, pelo processo do PPCDAM, uma tendência de redução das queimadas em função da redução do desmatamento, porque um é causa e o outro é consequência. Se desmata e depois se queima para limpar os terrenos. Então, dentro dessa perspectiva, eu acho que é interessante a gente pensar que esse novo normal, ele nos mostrou, de certa forma, que estarmos isolados, até por uma questão de sobrevivência, é uma oportunidade também de percebermos que, se nós reduzirmos as nossas atividades impactantes, o sistema tende a voltar a uma certa normalidade, claro que não em tudo, mas, enfim, no que pode ser observado, e, ao mesmo tempo, a gente se organizar para tentar combater, de alguma forma, né, essas lacunas que vão acontecendo, principalmente nos aspectos relacionados à Amazônia, que tem uma importância muito grande para a manutenção climática global, né? Eu queria, então, agradecer a vocês. Esse é o nosso novo normal. Eu estava aí, outro dia tive que ir à universidade, de máscara, né? E pelos meus cabelos brancos, aí me deixaram entrar, porque a universidade está fechada, e para poder pegar os livros para me organizar para dar aula. Eu não tinha, na época dessa foto, eu não tinha a máscara que a gente tem hoje, que é uma máscara mais bonita que a do LaSUS e do Reabilita, né? Então, eu estava com uma máscara mais esquisita, mas essa daqui é mais bonita. Eu agradeço a vocês a oportunidade, espero não ter me estendido demais na minha fala. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Nós temos algumas perguntas que vieram do chat pelo YouTube, e aí eu vou iniciar com uma que pode ser feita pelos um dos dois, né? Por um dos dois. Pode ser respondida, né? Por um dos dois professores. Só um minutinho aqui. Bom, a primeira fala assim, ó. Da Stephanie, quais são os fatores antropogênicos que interferem na formação das ilhas de calor urbanas? Então, seria melhor analisar a ilha de calor nos meses de semana ou finais de semana? São duas perguntas em uma só, na verdade. Fiquem à vontade para discutir. A professora Magda é autora de um livro sobre ilhas de calor, né, professor Gustavo? Professor Gustavo Batista, estudioso da ilha de calor em Brasília. Então, estamos aí com muitas oportunidades de aprendizado agora. Eu agradeço muito a pergunta. Eu acho que nós dois, né, temos condições de responder. É uma reflexão, né, sobre a questão antropogênica. Eu agora pensei, né, no isolamento. Amei muito, Gustavo, a sua reflexão. Parabéns, muito interessante. É um estudo promissor que você deve publicar, sabe, essas reflexões sobre essa época da resiliência, né, nessa fase. Agora, sobre a questão antropogênica, me lembrei agora, com isolamento, exatamente para responder a essa questão, sobre um estudo que eu fiz
antes do isolamento, né, há 2 anos atrás, na 25 de março, em São Paulo. Não sei se vocês conhecem, né? É sábado. Tem concentração, às vezes, quando é perto de festas, principalmente no final do ano, né, do Natal, mais de 1 milhão de pessoas. E eu fiz umas medidas. Estou falando aí o fator antropogênico, também a densidade demográfica, né? A questão é que eu fiz as medidas na 25 de março e na rua paralela, nas ruas paralelas. E deu uma diferença, às vezes, de 3 a 4 graus no mesmo instante, à tarde, né? Eu fiz as medidas das 4 às 18 horas. Então, isso que significa, né, que esse fator antropogênico é primordial, né, para o efeito da ilha de calor. Quer dizer, são vários fatores, na verdade, é o processo todo de urbanização, né, que seria esse aspecto antropogênico, né? Como hoje, se eu for medir, né, quando estava o isolamento totalmente há 1 mês atrás, né, não existiria essa diferença, né, de temperatura entre uma rua e a 25 de março. Agora, provavelmente, já tem, mas não tanto. Acho que deve ser 1 grau, né? Então, colaborando com o que o Gustavo falou, né, dessas reflexões da resiliência, nessa fase, né, o que é o fator antropogênico? É tudo, né? Em relação ao fenômeno ilha de calor, é exatamente o processo de urbanização, né? E que a interferência nos aspectos geoecológicos da cidade, né? Então, eu não sei, acho que seria interessante o Gustavo complementar, mas gostei muito da pergunta. Eu acho que dentro dessa questão que foi feita, que foram 2, né? Existe uma questão aí que se os estudos de ilhas de calor devem ser feitos durante o dia, durante a semana ou fim de semana, pelo que eu entendi, não é isso? O importante que eu vejo é que haja, na análise comparativa, que haja sempre uma preocupação de se fazer sempre no mesmo momento. Então, eu, quando fiz o estudo para a Scientific American, né, aqui eu usei imagens de anos que não tinham fenômeno El Niño e Laninha, usei imagens de fim de semana justamente para reduzir as interferências de fluxo, porque eu já tinha lido o livro da Magda quando fui fazer esse estudo, né? E usei também imagens do mesmo sistema sensor. Então, eu acho que quando você trabalha com modelagem, é importante que os elementos de contorno estejam todos contemplados de forma que você não tenha variáveis extras para essa análise. Se você vai fazer o estudo durante a semana, né, leve em consideração que as imagens que você vai utilizar, as medições de temperatura que você vai fazer, sejam sempre durante a semana. Se você vai usar o fim de semana para minimizar fluxo de veículos e tal, é possível também. O importante é que você tenha um padrão nesse sentido, né? Então, eu vejo dessa forma. E os aspectos antropogênicos, eu concordo com a Magda, a gente tem interferências bastante generosas, né, com relação a essa questão das ilhas de calor. Muito bem. A gente tem mais uma questão aqui do YouTube, mas antes dessa, eu queria fazer um comentário. Eu achei interessante aquela foto do Carcará, professor Gustavo, na sua apresentação, né? Porque agora, durante a pandemia, a gente tem a oportunidade de se deparar com alguns animais, né? A fauna, ela está vindo para a cidade, né? Interessante. Eu moro em Palmas, Tocantins, né? Até estava com a fotinho do Jalapão aqui, daqui a pouco eu ponho de novo, para a gente se divertir. Mas, assim, aqui na minha vizinhança, a gente teve a oportunidade outro dia de ver um tamanduá. Olha que legal. Então, assim, e assim, junto a isso, eu me lembrei agora, a gente tem assistido, tem sido tão debatido isso, né, essa questão do novo normal.
algumas pessoas elas questionam, né, se esse momento não está servindo para a gente tomar um choque de consciência, na verdade, né? Não seria interessante que com a retomada, né, a gente planejar uma retomada mais consciente, mais porque afinal esse equilíbrio com a fauna e flora é muito importante, né? Assim, por que o tamanduá está vindo agora aqui perto de casa e antes a gente nem via tamanduá, né? Dizem que no Pantanal as onças estão aparecendo com mais frequência agora, né? E eu visitei Pantanal ano passado, não consegui ver alguma onça, fiquei chateada, eu queria ter visto a onça. Então, assim, e aí a lição seria o que é o novo normal, né? Como seria um equilíbrio agora, professor Gustavo? Eu gostaria, assim, com base naquela foto do Carcará, né? Qual a lição que a gente pode tirar, assim, para a nossa nova realidade, assim? Eu tava pensando com relação a isso, Ellen. Eu vejo que a gente tem que aprender alguma coisa, né? A gente não pode passar por um processo em que a gente fica isolado, né? Nem todo mundo ficou, né? Tem pessoas, tem lugares em que é como se não houvesse amanhã, ou seja, as pessoas fazendo festas e, enfim, e negligenciando o processo, né? Mas a gente tem que aprender algo com uma situação como essa. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo, ele antecipou, pelo menos na questão da educação, o que era inevitável para os próximos 5 anos. Mas era importante a gente ter um processo de adaptação, né? E não a gente aprender num processo mais acelerado. A gente vem no Reabilita já há bastante tempo trabalhando dessa forma. E a gente está, de certa forma, mais confortável, porque toda semana tem uma live, toda semana a gente está fazendo alguma movimentação para se adaptar a esses novos tempos. Mas a gente tem que tirar proveito de perceber que a gente precisa de muito menos. Eu estava vendo, por exemplo, uma coisa que eu estava notando com esse processo de isolamento é a quantidade de roupa que eu tenho que eu não preciso. Verdade, a gente está bem mais econômico. Eu estou com um carro, o meu carro, eu parei no dia que assinaram o decreto, que eu voltei da universidade. Aí ele ficou parado, ele já estava precisando trocar a bateria. Ele ficou parado uma semana e eu não liguei e a bateria arriou. E ele está parado no mesmo lugar desde março. E eu tenho usado um carro, às vezes, para fazer uma compra de mercado, uma coisa assim. Então, a gente começa a perceber que a gente pode viver com muito menos, a gente pode viver com muito mais tranquilidade. Então, ao invés de eu ficar num trânsito por meia hora para chegar para uma banca, eu posso tomar o meu café com tranquilidade e ingressar 5 minutos antes e fazer a minha fala aqui, né? Eu acho que a gente tem que pensar, porque a gente caminha para um processo de exaustão dos recursos naturais. E um colega aqui, eu estava vendo aqui o chat aqui ao lado, acompanhando aqui no YouTube, e um colega fala sobre a ruptura da elasticidade, que aí é a irreversão do processo, né? Então, quando você rompe essa resiliência, você não retorna à normalidade. Você tem que criar um novo normal. E é o que a gente está vivendo. A gente não vai retornar a uma normalidade, né? É interessante, mas a gente hoje tem receio de cumprimentar as pessoas. Eu outro dia fui visitar meu pai, que fez 80 anos agora na pandemia. Eu o cumprimentei à distância, ele precisou de uma coisa, eu fui levar na casa dele, mora a 15 quilômetros de mim aqui, e cheguei e fui cumprimentá-lo encostando o cotovelo. Minha mãe já ficou desesperada, porque ele é idoso e tal, enfim, né? Então, realmente. a gente vive um processo de muita reflexão, né? De muita reflexão, de aprender a conviver em espaços isolados com aqueles que conosco convivem, com os nossos familiares. É um desafio. É um desafio. Verdade. Né? E o que é interessante nesse processo todo, e aí eu me coloco como professor, é a gente pensar no abismo que existe na educação brasileira. O que mais me angustia hoje, Ellen, é pensar que, de repente, algum aluno meu
não vai conseguir assistir uma aula minha por inacesso, por exemplo, à internet. Então, eu estou criando toda uma estratégia para que ele possa, em algum momento, assistir. Eu, no início dessa pandemia, tive a oportunidade de participar de um curso que foi oferecido a estudantes na zona rural de Belém, do Pará, do interior do Pará. E a gente fez todo em Facebook, porque os pacotes de internet das operadoras é gratuito o Facebook. Então, nós fizemos em Facebook para que as pessoas pudessem ter aula. Então, esse tipo de olhar, a gente entender que os nossos colegas têm dificuldades, que os nossos alunos têm dificuldades, e que não é só o retorno das atividades econômicas, como alguém aqui colocou também no chat, né, da gente, de repente, voltar a uma poluição, a um processo de degradação. É normal que isso volte a um nível, mas que não precisa ser o nível que estava, porque a gente percebe que se a gente não tiver muito controle sobre as situações, as catástrofes são enormes. A gente acabou de viver uma explosão no Líbano, por causa de fertilizante guardado há muito tempo num depósito que não tinha estrutura apropriada. E, de repente, você tem 150 mortos e 5 mil pessoas feridas, enfim. Nossa. E uma loucura. De repente, some metade da zona portuária, um pedaço imenso, sumiu como se fosse uma bomba atômica, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. E a gente vê a natureza, ela responde. Ela responde invadindo o mar no Leblon, como ela responde também melhorando o ar e as pessoas podendo ver o Himalaia e ver as onças no Pantanal e ver os tracajás aqui no Lago Paranoá, né? As capivaras, o carcará. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento e repensar o nosso papel dentro desse momento, desse antropoceno que a gente está vivendo, né? Da gente interferir menos, porque senão a gente tem que gastar muito tempo, muita energia para tentar fazer uma resiliência urbana. E a gente pode minimizar essas questões. Andar mais a pé, né? Ficar mais em casa. Né? Respirar, meditar. Exato, né? Exato. Né? Orar. Professor, exatamente. Estamos com 75 pessoas aqui nos acompanhando no YouTube e as perguntas estão aqui chegando. A conversa está ótima, né? A gente ficaria aqui a noite inteira. É tão prazeroso, né, trocar essas ideias, mas vamos dar andamento às nossas perguntas, né? Então, agora para a professora Magda, a Alamo Azevedo está perguntando assim: no cenário de desigualdade socioambiental, qual é o fator mais preponderante para a expansão do coronavírus? Os determinantes climáticos ou a densidade populacional? A densidade populacional. É o fator de... nós vimos nas comunidades aqui em São Paulo, né, uma proliferação do vírus incrível. No primeiro momento, o vírus ficou com a classe A e B, né? Sim. Nas regiões dessa classe, porque vinha do externo, né? Do exterior. Mas, no outro momento, no segundo momento, infelizmente, o que nós estávamos preocupados no Instituto de Estudos Avançados da USP, que iria mesmo para a periferia, né? E aí foi uma catástrofe, né? Porque o índice de óbitos passou, o mapa do índice de óbitos passou uma reversão, tá? Total. Então, tudo que estava com problemas, São Paulo é uma contradição imensa, né? Tem favela, por exemplo, próxima a Morumbi, né? Uma região... Morumbi, por exemplo, tem poucos afetados, poucos óbitos. E na comunidade a quantidade é 1000% a mais de óbitos. Sim. Né? Então, a estrutura não aí passa a ser contágio comunitário. Né? Uhum. Me fez lembrar aquela conversa que nós tivemos aqui sobre o Tocantins, o fenômeno, né? Que em Palmas, Tocantins nós temos
Palmas, que é a capital, e Araguaína, que é a segunda maior cidade do estado. Só que Araguaína não é uma cidade planejada, então ela tem uma densidade populacional mais alta que Palmas. É uma população menor, mas só que dentro de uma área menor, né? É bem menor do que Palmas, é um território bem menor. Então, assim, o coronavírus, ele triplicou em Araguaína, né, o número, muito mais rápido do que um período. Em Palmas, a gente ainda não tinha nenhum óbito, enquanto Araguaína já tinha iniciado, né? Então, responde essa pergunta, né? Está diretamente relacionada à densidade populacional, assim, não E a tem... condição socioeconômica, né? A desigualdade que existe é brutal Também, no país, exatamente. nas áreas urbanas. São Paulo é extremamente desigual, né? Então, o contágio e a falta de tudo, né? Não tem saneamento básico, não tem água potável, né? Nem muito menos até alimentação. Aqui, voltou. Então, realmente é a estrutura social que mostra, assim, né? E a gente, complementando só o que o Gustavo falou da questão ambiental, né? A gente, o que eu falei é que tem que repensar, né? O clima, na verdade. Eu acho que é a internet, professora Magda. Espera aí um pouquinho. Está ouvindo? Não? Sim, pode falar, tá normal. Ah, é? Eu faço minhas... Pode falar? Pode falar. Tá, okay. A palavra do Hugo Romero, é um grande especialista em climatologia da América Latina, né, clima urbano, e ele deu uma live, foi a semana passada, ele disse que a desigualdade em Santiago é tremenda, que não é possível, né, os capitalistas comprarem um clima de qualidade, entendeu? Então, essa é a questão, né? Quem pode, vive bem, né? Então, mas clima é uma questão gratuita, né? Eles estão comprando ar, né? Então, é bem essa questão, sabe? A questão climática é bem é do capitalismo, a desigualdade, né? E bem de acordo com a parte social. Então, Gustavo, a gente precisa refletir sobre essa questão ambiental nesse mundo atual, né? Que não é só distante, é para os próprios pesquisadores e cientistas, como você falou, a gente tem que colocar assim uma humildade, né? E verificar que nós somos extremamente consumistas. Não é necessário nada disso, né? A roupa da moda ou qualquer coisa assim. Nossos guarda-roupas estão entulhados, né? Eu tive um exemplo de uma pessoa que eu considero assim, não sei se vocês conhecem, né? Mas ele trabalha com inteligência artificial no INPE, Eduardo Costa Pereira. Ele foi assim, realmente uma pessoa genial. Conhece, Gustavo? Conhece? Não. Ele é uma pessoa que eu conheci há mais de 20 anos atrás, 25 anos, no INPE, e ele era despojado de tudo que era consumo. Ele tinha 3 camisas e 3 calças, né? E 3 meias, entendeu? E 2 sapatos. Então, ele era a pessoa que estudava, ele era um gênio, ele é um gênio, né? E ele me ensinava, né? Assim, você, queridinha, você tem que mudar, né? A vida não é essa. E ele que auxiliou no modelo do meu livro, da Ilha de Calor, para tirar o efeito da atmosfera, né?
Então, ele não queria comprar nada, sabe? Ele deu a fazenda dele, ele deixou para o governo de Minas Gerais uma fazenda enorme para ficar como reserva. Esse é o modelo. Então, nós temos que também repensar não só os outros, mas nós mesmos, né, de mudança de vida. Não é? Exatamente, professora. Nós temos aqui mais algumas perguntas aqui, ó, do Danilo de Souza Neves. Professor, de que forma você acredita que o geoprocessamento e suas ferramentas podem ajudar no processamento de resiliência do pequeno e médio empreendedor? É para o professor Gustavo Batista. Eu vejo o geoprocessamento como uma inteligência espacial, né? Então, as geotecnologias, vamos ampliar um pouco, como uma inteligência espacial. Então, quanto mais a gente observa, a gente tem a opção de fazer modelos e de buscar, né, um olhar diferenciado a partir de dados de geoprocessamento. Agora, o que a gente tem visto não é a ferramenta gerando resiliência, mas a ferramenta constatando a resiliência. Então, é importante que a gente possa utilizá-la como um instrumento de monitoramento para que a gente possa avançar. Eu tenho pensado muito nesse momento de isolamento, né, na questão da crueldade que esse momento tem, de certa forma, colocado para nós, porque as pessoas ficam sós por causa do processo de contágio, né? E depois não podem, aquelas que vêm a óbito, não podem sequer ser veladas. Então, se a gente não aprender qualquer coisa nesse processo, não faz sentido. Não faz sentido. Sim. A gente vive... eu tenho pensado muito nessa questão, principalmente quando tem toda essa discussão sobre uma retomada de uma questão econômica e tal, e aí eu faço minhas as palavras da professora Márcia, que é a nossa reitora, quando das reuniões que tivemos nesse momento de crise, né? Eu tive a oportunidade de fazer parte do grupo que discute essa retomada. E a Márcia sempre diz, o semestre a gente recupera, vidas não. Então, a gente precisa repensar uma série de questões, e quando a gente fala sobre questões ambientais, a gente está falando de qualidade de vida, a gente está falando de bem-estar. Então, essa pergunta do colega que perguntou a respeito do geoprocessamento é uma oportunidade da gente monitorar para que a gente possa efetivamente dizer onde estão os problemas, onde estão as necessidades mais prementes de discussão. Aparecem os contrastes agora, né? Exato, exato. Eu vejo assim, a gente tem um momento de repensar as questões. Quando a Magda falou a respeito desse pesquisador do INPE, eu me lembrei de quando eu fui diretor do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da UNB, nós tínhamos um professor que ele dava uma disciplina que era justamente nesse processo de desconstrução, sabe? E ele começava a palestra mostrando uma foto dele muito novo e ele estava com o mesmo agasalho naquela foto e na palestra inicial dele. Ele fazia questão de mostrar. E ele falava sobre essa questão dessa necessidade de consumo, né? Da questão da obsolescência programada, né? De você comprar um equipamento que daqui a pouco ele vai deixar de funcionar e ele é programado para deixar de funcionar para que você compre outro. E você vai, muitas vezes, falar a respeito de necessidades que não existem, né? Ou que não são realmente necessidades. Quando a gente viu o início da pandemia, o que a gente tinha aberto? Farmácia e supermercado, basicamente, né? O Distrito Federal foi a primeira unidade da federação a adotar esse processo de distanciamento, né? E de
fechamento de atividades não essenciais. E o que era essencial? Comer e se medicar. E aí a gente começa... aquela questão, né, quando eu falei do podcast, para mim era emblemática. Eu pensei, bom, eu vou fazer uns 4 ou 5 episódios vivendo nesse momento, aí tudo bem, a gente vai entrar, né, numa certa estabilidade, atinge o pico, vai cair e tal, aí a gente se ajusta e tal. Era um momento que nem máscara a gente usava, nem máscara. Né? Hoje, quando você vê uma pessoa sem máscara na rua, ele dá um certo mal-estar, porque você olha e fala, poxa, que falta de respeito para comigo, né? Porque é uma questão de civilidade. Então a gente começa a repensar as coisas. Mas se você pensar, por exemplo, no japonês, o japonês, ele há muito tempo, ele usa máscara, principalmente se ele estiver gripado e num ambiente coletivo, ou seja, uma preocupação para com os outros. Então, a gente começar a olhar para o próximo. Eu tenho acompanhado bastante, só para fechar, eu tenho acompanhado bastante o padre Júlio Lancelotti nas redes sociais. Ele é o responsável pela pastoral da população em situação de rua em São Paulo. É um senhor em grupo de risco e que todos os dias de manhã está lá com sua máscara, com os respiradores, com aquele capacetezinho aqui, com luvas na mão, distribuindo comida, né? Distribuindo afeto. E ele disse uma coisa que eu achei genial. Ele teve no papo de segunda do GNT e achei genial a fala dele. Comecei a seguir. Todos os dias ele mostra um monte de gente e ele sempre fala que ele aprendeu a interpretar as pessoas pelos olhos, porque é o que a gente tem hoje. E cada vez que ele posta uma foto de um morador de rua, ele diz, Jesus hoje chegou com frio. Jesus hoje precisava de alimento. Ele coloca o Cristo naqueles irmãos. Então, eu acho que se a gente não repensar a nossa vida com mais solidariedade, com mais afeto, com mais carinho pelas pessoas que estão na rua, numa situação em que as pessoas tinham que estar isoladas, como Magda falou, as áreas periféricas são as áreas de maior contaminação. Porque as pessoas não se isolam, não tem como. Como é que você vai isolar as pessoas em cortiços? Não tem como. As pessoas dividem os seus quartos com lençóis. Eu vi isso no Nordeste, em casas muito pobres, quando fazia trabalho na área de desertificação. Então, é a gente ter solidariedade pelas pessoas, é a gente desenvolver esse sentimento cristão, né? Se você não acredita, exatamente, não tem nenhum problema. Mas você desenvolver compaixão, né? Você tentar, de alguma forma, não só aproveitar um bem-estar ambiental, com menos carro, com menos poluição, com um céu mais limpo, com um ar mais gostoso de ser respirado, né? Mas a gente também se preocupar com quem não tem acesso a isso, né? E com isso eu encerro aqui a minha ok. fala. Então, nós temos mais algumas questões aqui, mas devido ao horário, né, avançado, a gente vai viabilizar a resposta dessas questões de alguma forma ou de outra, né? E aí eu já vou passar por e-mail, né? Recebi a informação aqui que as respostas serão enviadas por e-mail. E nós agradecemos a participação da audiência, né? Aqui ao final estávamos com 78 pessoas pelo YouTube. Eu quero anunciar aqui, né? Amanhã o painel será Reabilitando o Ambiente Construído. Já convido a todos os presentes para prestigiarem amanhã este tema, né? E agradecer a presença do professor Gustavo, da professora Magda. É sempre muito bom, né, reencontrá-los e foi muito produtivo, né, a gente sente vontade de continuar, mas enfim, teremos outras oportunidades, né, e aí eu passo a palavra para o professor Gustavo agora, para ele fazer as considerações finais e depois para a professora Magda, tá bom? Queria agradecer ao LaSUS, na pessoa da professora Marta Romero, né, que coordena esse trabalho de forma tão eficiente. Agradecê-la aqui formalmente pela máscara, né, que eu ganhei de presente, né, do LaSUS e do Reabilita. Eu fiquei chiquérrimo com ela, muito mais bonito do que aquela outra que eu estava lá na UNB, mas eu ainda não tinha.
E o que eu tenho a dizer para fechar é, se possível, fique em casa. Se der para ficar em casa, fique. Porque a gente não sabe como é que a gente vai reagir, né? E a gente consegue recuperar tudo, menos as vidas que se perdem. Então, se der, fique em casa para a gente, em breve, poder estar juntos novamente, né? Fazendo algo presencial, enfim, num novo normal, né? Mas que a gente possa olhar as pessoas não só pelas câmeras, mas a gente poder sentir o calor humano, ver as pessoas que a gente gosta tanto, né? E estar com elas, tá? Queria agradecer imensamente a oportunidade de estar com a minha amiga Magda, que é sempre uma alegria, né? Agradecer a Ellen, que foi minha estudante também, né? E que fez um trabalho belíssimo que eu tive a oportunidade de avaliar. E Obrigada, agradecer professor. a todos por esse convite muito generoso, né, de estar aqui com vocês nesse evento do Reabilita. Muito obrigado. Obrigada. E a professora? Eu estou emocionada, né, com as palavras do Gustavo. Eu tenho um carisma, assim, tenho uma empatia muito grande pelo laboratório, pela Marta Romero, né? E agradecer de coração. E gosto muito desse ambiente de Brasília, né? Em que a Ellen me proporcionou também, né? De ir presencialmente fazer a análise, um trabalho brilhante, né? E fiz parte também, né, da avaliação do Gustavo, né? E que vi assim uma evolução do Gustavo, que eu fico tão feliz, né? Que ele fez um trabalho também de geoprocessamento com ilha de calor, ele estudou a parte dos sensores noturnos, né? Que eu queria parabenizar. O mundo fascinante, né, professor Gustavo? O mundo fascinante das imagens. É fascinante seu trabalho, Gustavo, e continue assim, né? Eu fico muito feliz. A Ellen também, fascinante. Obrigada, prof. E eu queria, assim, mostrar que eu estou, assim, à disposição do laboratório, à disposição de vocês. Me convide, por favor, não me deixem só. Não vai ficar, não tem esse perigo. Terminar essa live aqui, porque está tão boa, né? Foi tão confortável, né? E eu queria agradecer muito essa oportunidade. Muito obrigada. Obrigada. Então, eu vou fechar agora, né? Uma boa noite a todos e até em breve. A gente se vê em breve. Um beijo. Tchau.